O tema do nosso encontro, ou deste ensinamento, é livrai-nos do mal. E nós dizemos, esta passagem está na Bíblia. Quem é que nos ensinou a pedir isto a Deus Pai? Quando nos ensinou o quê? O Pai Nosso, que é a oração mais importante para nós cristãos, porque foi aquela que Jesus nos ensinou. Eu vou ler a passagem do Evangelho de São Mateus, em que temos o Pai Nosso, está no longo discurso da montanha, nos capítulos 5 e 6, mas eu vou ler só esta passagem em que Jesus ensina o Pai Nosso aos seus discípulos. E diz assim Jesus, se alguém quiser depois ver lá em casa com calma, é no capítulo 6, versículo 5 até ao versículo 14. Quando orarem, não façam como as pessoas fingidas, que gostam de orar de pé, nas casas de oração e às esquinas das ruas, para toda a gente as ver. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está presente, sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Quando orarem, não usem muitas palavras, como fazem aqueles que pensam que é por muito falarem que Deus os ouvirá. Não sejam como eles. O vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam, antes de lhe pedirem. Portanto, devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De facto, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também não vos perdoará. Palavra do Senhor. Eu gosto muito do Pai Nosso, como todos nós, e o Pai Nosso vale a pena meditar com calma. Hoje só nos toca falar sobre a última petição, livrai-nos do mal. Mas livra-nos do mal, foi o que Jesus nos pediu para rezar sempre. Vou só dizer 2 ou 3 ideias em geral em relação ao Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração muito concentrada, que tem 7 pedidos. Os 7 pedidos do Pai Nosso, nos 7 pedidos do Pai Nosso, Jesus ensina-nos o que mais nos convém pedir. Às vezes há coisas que a gente pede, mas às vezes pedimos mal, coisas que não nos convêm. Como às crianças. Oh mãe, quero um reboçado. Oh mãe, quero um gelado. E se se a mãe ou se o pai fizesse tudo o que os filhos pedem, os filhos não iam ter muita saúde, ou iam? Não é? Comer reboçados o dia todo, aos 10 anos não havia dentes, não é? E por isso, isto acontece na nossa vida espiritual. Às vezes, sem darmos conta, pedimos a Deus coisas que nos parecem boas. Parecem. Mas às vezes não são verdadeiramente. Às vezes acertamos. E então, o Pai Nosso, Jesus dá-nos uma grande ajuda, porque ensina-nos quais é que são as 7 coisas mais importantes que devemos pedir. Não só nos ensina quais são as 7 coisas que devemos pedir mais importantes, mas ensina-nos a ordem de cada uma. Não estão todas ao mesmo nível, essas 7 coisas. Há umas mais importantes e outras menos importantes. Portanto, a ordem dos pedidos do Pai Nosso também é útil, mostra-nos o que é o mais importante de tudo. E a seguir o que é que vem a seguir. E a seguir, e a seguir, e a seguir, e a seguir, até a chegar ao livrai-nos do mal, que é a última. Não é a primeira, atenção, livrai-nos do mal.
Depois, quem quiser em casa pode ir pensar no Pai Nosso. É bom. Não é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É a primeira coisa que pedimos. O que é que isso significa? Venha a nós o vosso reino. O que é que isso significa? É muito interessante. Não é? Agora não temos tempo para ver com calma. E livrai-nos do mal. Ora aí está. Agora leu o meu pensamento. O Catecismo da Igreja Católica, que é o meu livro favorito a seguir à Bíblia. Quem é que tem o Catecismo? Muito bom. Isto é o melhor que há. É melhor que as trouxas de ovos do Luís da Rocha. Não é fácil. Não é? E que as queijadinhas de Beja. Também gosto do requeijão. Requeijão de Serpa com açúcar e canela. Ui! Mas é a tal história. Às vezes não convém. Né? Os diabretes, não é? O Catecismo da Igreja Católica termina, está dividido em 4 partes. A primeira parte é um comentário ao credo. O credo é o resumo concentrado daquilo que Deus nos revelou. Creio em um só Deus, Pai. Então, a primeira parte é todo um grande comentário ao credo, em que explica estas verdades de fé. Deus disse-nos isto, isto, isto e isto. A segunda parte tem os sacramentos, os 7 sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, confissão, 7 sacramentos. Depois, terceira parte, tem os 10 mandamentos. Muito importante. Hoje alguns estão muito esquecidos. As pessoas só, quando se vêm confessar, dizem-me sempre: Sr. Padre, eu não mato nem roubo, não faço mal a ninguém. Mas não há só 2 mandamentos, há 10. Não é? E os outros? Quais outros? Não é? Então, vale a pena estudar. E no fim, na quarta parte do Catecismo, tem uma parte toda dedicada à oração. Explica o que é a oração, quais é que são as diferentes formas de oração, quais é que são os problemas que surgem na oração. Às vezes distraímos-nos, às vezes desanimamos, às vezes parece que Deus não nos ouve. O Catecismo explica tudo. Tudo. E no final de tudo, da quarta parte, termina explicando o Pai Nosso. E explicando o Pai Nosso, vai explicar cada uma dos 7 pedidos que eu acabei de dizer. Sr. Padre, boa ideia. Já estou curioso para saber. Hoje vamos só ver um bocadinho o que é que diz acerca do livrai-nos do mal. Porquê? Porque a tradução da Bíblia pode ser entendida em vários sentidos. Livrai-nos do mal? Qual mal? Podíamos perguntar. Não é? Então, vou ler só 4 pontos do Catecismo, como eu digo, sobre este tema do livrai-nos do mal. Há mais, mas eu vou só ler 4 e mesmo assim já é bastante. E a ideia é, o Catecismo vai nos ajudar a perceber o que é que estamos a pedir. Livrai-nos do mal. Isto é para a gente não ter doenças? Pode ser. É só isso. O que é que estamos a pedir a Deus Pai? Então, vou ler do Catecismo, número 2851 até ao 2854. São 4 números. Nesta petição, o mal não é qualquer coisa de abstrato, diz o Catecismo. Designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo. É aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Então, aqui o Catecismo já nos dá uma ideia muito clara. O mal igual a demónio, Satanás, maligno. Livrai-nos do mal, nós podíamos dizer livrai-nos do maligno. Em grego, a tradução da palavra grega podia ser maligno. Nós podíamos dizer, livrai-nos do maligno. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Porquê é que não dizemos? Porque soa assim um bocadinho forte, se calhar. Assusta alguém. Mas, no fundo, é isso que estamos a dizer. Vou continuar a ler o Catecismo. Assassino desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás, que seduz o universo inteiro,
Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. Foi o pecado e a morte entraram por causa de Satanás. É pela sua derrota definitiva que toda a criação será liberta do pecado e da morte. Sabemos que ninguém que nasceu de Deus peca, porque o preserva aquele que foi gerado por Deus, e o maligno assim não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao maligno. A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez para sempre na hora em que Jesus livremente se entregou à morte para nos dar a vida. Foi o julgamento do mundo. O príncipe deste mundo foi lançado fora. Pôs a perseguir a mulher, mas não logrou alcançá-la. A nova Eva, cheia de graça, do Espírito Santo, foi libertada do pecado e da corrupção da morte. Então enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus outros filhos. É por isso que o Espírito e a Igreja oram: Vem, Senhor Jesus, uma vez que a sua vinda nos libertará do maligno. Ao pedirmos para sermos livres do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor ou instigador. Esta é uma frase importante que eu queria depois comentar. Nesta última petição, a Igreja leva à presença do Pai toda a desolação do mundo. Com a libertação dos males que pesam sobre a humanidade, a Igreja implora o dom precioso da paz e a graça da esperança perseverante do regresso de Cristo. Orando deste modo, antecipa, na humildade da fé, a recapitulação de todos e de tudo naquele que tem as chaves da morte e a morada dos mortos. O Senhor de tudo é aquele que era e que há de vir. Então, destes 4 números do Catecismo, eu queria guardar no nosso coração 3 ideias principais. A primeira é, como acabámos de ouvir, o mal não é qualquer coisa de abstrato, designa uma pessoa, Satanás, diz o Catecismo. A segunda é a vitória definitiva sobre o mal que nós pedimos no Pai Nosso e sobre o demónio só estará concluída quando Jesus voltar, diz o Catecismo, uma vez que a sua vinda nos libertará do maligno. Ou seja, até Jesus voltar, nós andamos aqui nesta luta, nesta batalha. Nós gostávamos que não houvesse mais batalha, mas há. E por isso é que pedimos para Jesus vir e para nos libertar do maligno. E por isso enfim, já me estou a... E por isso isto liga-se com outra petição do Pai Nosso, da qual eu não falei, logo a segunda. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se nós fôssemos ver, a segunda coisa que pedimos do Pai Nosso, a que é que nos referimos? Referimos-nos à vinda de Jesus. O Catecismo explica, quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, o que estamos a pedir é que o rei, quem é o nosso rei? Venha e ponha um ponto final no mal, no maligno e no tudo o que é mau. Isso, padre, isso é que era bom. É isso que vai acontecer. Em tudo o que é mau, tudo, não vai haver mais impostos. Mas melhor que isso, não vai haver mais doenças, nem discórdias, nem pecado, nem morte. Isso é bom? É isso que pedimos sempre que rezamos, venha a nós o vosso reino. Nós nem temos noção. Algumas pessoas vão ficar no desemprego. Os polícias, não vai haver ladrões. Os juízes, não vai haver zangas. Os hospitais, não vai haver doentes. Mas estão a perceber? Venha a nós o vosso reino, venham os novos céus e a nova terra. Há muitas pessoas que se escandalizam com o mal. Pensam, Sr. Padre, Deus é bom, mas como é que Deus permite isto? Agora este cancro, esta doença, este problema, o meu filho, eu só fiz bem, eu não mereço isto. Há pessoas que se zangam um bocadinho com Deus, que se revoltam um bocadinho com Deus. Porque se Deus é bom, como eu aprendi na catequese,
E se Deus é Deus, portanto, se Deus é todo-poderoso, se Deus é quem manda nisto tudo, por que é que há o mal? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A resposta é: Deus não é a causa do mal. Deus não criou o pecado nem a morte. Foi a nossa liberdade. A liberdade do homem tentado pelo demónio, já vamos ver. Portanto, a culpa não é de Deus. Mas Deus podia não permitir, Senhor Padre. É o que as pessoas respondem logo. E a resposta é: sim, Senhor, é verdade. Deus podia não permitir o mal. Deus podia não permitir. Porquê é que Deus permite, então? Deus permite... A primeira ideia que queria dizer convosco é: Deus permite, primeiro, temporariamente. Ou seja, Deus está a tentar colar os cacos do vaso que a gente partiu, digamos assim. Pelo pecado, nós estragámos a obra dele, que estava perfeita e maravilhosa. Não é? E Deus, como diz São João no Evangelho, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha a vida. Ou seja, Deus está a tentar consertar o mal que nós fizemos, endireitar isto tudo. Mas está a tentar fazer isso de uma maneira, com uma estratégia, digamos assim, que nos ultrapassa, que nós percebemos até um certo ponto, mas que vai para além dos nossos pensamentos. E, sobretudo, Deus não quer tirar-nos o que nos deu. E Ele deu-nos a liberdade. Deus não volta atrás nos seus dons. Deus fez-nos livres, a gente pintou a manta, digamos assim. Deus não diz: agora estás de castigo, dá cá a liberdade. Senta-te aí quieto. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus respeita a nossa liberdade. Não volta atrás com a sua palavra, mas arranja uma maneira de restaurar esta criação e a nossa própria vida que o pecado deformou, feriu, destruiu. Mandando o seu Filho, instituindo a Igreja, os sacramentos. E isso são as premissas do novo céus e da nova terra, onde o mal já não existe. Portanto, quando nós rezamos: venha a nós o vosso reino, estamos a pedir a Jesus que volte e que ponha o ponto final definitivo no mal. Vai vir um dia, meus queridos irmãos, em que Jesus vai voltar e vai pôr um ponto definitivo no mal. Isto é a razão da nossa esperança. Nós esperamos este dia ansiosamente. Vem, Senhor Jesus. Infelizmente, às vezes em alguns cristãos, a vinda de Jesus é vista com medo. Espero que Jesus não venha já. E agora, se me apanhar aqui? Não é? Tenho isto tudo organizadinho. Não percebemos que a melhor coisa que nos podia acontecer era que Jesus voltasse. É o que mais desejamos. É uma vida plena em Deus, onde o mal não existe. É o céu. Esse dia vai chegar. Eu costumo dizer, para me animar a mim mesmo, cada dia que passa, falta menos um dia. Cada dia que passa, falta menos um dia. E nós devemos, e rezamos por isso, às vezes sem dar conta. Rezamos tantas vezes o Pai Nosso, estamos a pedir isso. Mas a última ideia que queria sublinhar daqui, e depois já levantamos voo para o nosso tema, era que o demónio, diz o Catecismo, ao pedirmos para sermos livres do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor e instigador. Duas palavras que merecem alguma reflexão, que em geral nós não meditamos muito. Portanto, o demónio é autor de alguns males, não somos só nós, não é só a liberdade humana a causa do mal, e de outros ele é instigador. Quem é que é instigar? Instigar é picar, é tentar, é empurrar. Faz isto, vai, escapar. É um treinador do Sporting. Vai, chuta, está a instigar os jogadores. Vai, corre, não sejas preguiçoso. Ou o pai, filho, estuda, está a instigar, está a puxar por nós. Neste caso, o demónio faz isso para o mal. Como é que nós chamamos às instigações do demónio? Tentações. É engraçado que nas tentações também rezamos no Pai Nosso.
Antes de livrar-nos do mal, o que é que nós dizemos? Não nos deixeis cair em... Ou seja, não nos deixeis cair nas instigações do inimigo. É ele que nos empurra para o pecado. Não é só ele. Também é importante dizer isto. Né? Às vezes nós pecamos sem tentações do demónio. É, Sr. Padre? É. Jesus ensina-nos na parábola do semeador que há 3 obstáculos para que a palavra, para que a graça de Deus dê fruto nas nossas vidas. Né? O demónio, o mundo e a carne. As nossas más tendências. O mundo que nos seduz com uma proposta de felicidade, no fundo, sem Deus. Não é? As pessoas às vezes correm atrás de coisas, sei lá o quê. Não é? Vou para a Suíça, não sei se aqui as pessoas vão muito para a Suíça, mas lá nas minhas paróquias toda a gente vai para a Suíça e para a Alemanha. Há coisas boas na Suíça. Chocolate. Mas o que eu acho graça, ou não tem graça, é triste, não é? As pessoas, para construir uma casa melhor, que é uma coisa boa, não é má. Construir uma casa jeitozinha, com garagem, com ar-condicionado, com piscina, é bom? É. Mas para isso são capazes de fazer um sacrifício de 30 anos a trabalhar aos fins de semana e tudo. 12 horas por dia. E depois, para ir à missa ao domingo, agradecer a Deus que lhes deu a vida, que lhes deu o ar para respirarem, e os pais, e etc. Sr. Padre, não houve missa aqui na freguesia. Mas havia ali a 2 km. Mas não houve cá missa, o Padre não veio cá. Só vou à missa se for missa ao domicílio, Sr. Padre. É. Estão a ver? Estão a ver? Para fazer uma casa, que é uma coisa boa, eu estou disposto a sacrificar 40 anos da minha vida. Para dizer a Deus obrigado por tudo o que Ele faz por mim, e não é pouco, eu não dou 1 hora por semana. Será que isto é justo? Mas a maior parte das pessoas não vê. A maior parte das pessoas não vê que isto está errado. Deus não merece amor e gratidão? Mas a maior parte das pessoas acha que 1 hora por semana é demais. Não é? Enfim, temos que, com paciência, tentar ajudar. Mas o demónio, como eu dizia, é tentador também. Não é o único, e ele também aproveita as nossas fraquezas e as propostas do mundo e trabalha em equipa, digamos assim. Esta atividade do demónio de nos tentar ao pecado é a atividade mais perigosa do demónio. As pessoas muitas vezes vêm ter comigo: Sr. Padre, eu estou possesso, rezo por mim agora e tal. Estar possuído não me tira ao céu. Como ter um cancro não me tira ao céu. Ou estar desempregado. Faltar à missa ao domingo para ir ver o Sporting ou o Benfica, isso é que me tira ao céu. Conseguem perceber a diferença? Sofrer uma coisa má não me torna mau. Sofrer uma coisa má: Sr. Padre, tenho um cancro. Mas isso não me torna pecador. Não me torna uma pessoa má. Estou desempregado. Cometer uma coisa má, cometer o pecado, dizer é que implica o tal dizer que não a Deus, virar as costas a Deus. Fazer de outra coisa o meu Deus. E isso sim, fecha o meu coração à graça de Deus, faz-me perder o céu. E há alguma coisa maior que eu possa perder nesta vida que o céu? Não. Portanto, perder o céu, pecar, é sempre a decisão mais estúpida, podemos dizer assim. Não é boa ideia. Ter uma casa é bom, com piscina e não sei o quê, 3 garagens, é. E o céu é melhor? Não estão muito convencidos. Não é? O céu, ganhar o Euromilhões é bom? Então não é. Dá cá o Euromilhões já. Calma. Ganhar o Euromilhões é bom? Não é mal nenhum. Ir para o céu é bom? E se eu tivesse uma proposta e vocês tinham que tomar uma decisão? Quem quiser ganhar o Euromilhões, ponha-se aqui deste lado. Quem quiser ir para o céu, ponha-se deste. Mas não dá para escolher os dois ao mesmo tempo. Ou o céu ou o Euromilhões. E agora? Quem é que escolhia ir para o céu? E quem é que escolhia o Euromilhões e ir para o inferno?
O problema é o inferno. Pois, exatamente. O problema é esse. Seu padre, o senhor agora tramou-me. O senhor tramou-me. Há uns que me dizem, quando eu faço isto nas paróquias, eles dizem, seu padre, eu queria as duas coisas. Se desse era ótimo, não é? Mas o problema do pecado é esse. O problema do pecado é que é uma coisa... O pecado tem sempre qualquer coisa de bom. Tem sempre qualquer coisinha que senão ninguém pecava, não é? Nós não somos estúpidos, não é? O pecado é sempre qualquer coisa que nos atrai. Tem ali um bem que os teólogos dizem que é um bem aparente. Não é um bem pleno, não é algo que realiza plenamente a minha vida. Mas tem qualquer coisa, sabe bem. Ou qualquer coisa, não é? Pois, não é? Mas não é um bem que verdadeiramente me realiza. Portanto, é venenoso, digamos assim. Não é? Enquanto que o bem verdadeiro, o céu, é algo que me enche as medidas plenamente. E que começa já nesta vida. Não é preciso esperar pelo céu depois de morrer. Começa com a nossa comunhão com Deus. No dia do nosso batismo, começámos o céu. Nunca ninguém me tinha dito isso. Mas eu ainda estou cá na terra. É verdade, estás cá na terra. Mas no teu coração já está Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Já estás em comunhão com Deus. E o céu essencialmente é isso. É este estado de comunhão. Ainda não é uma comunhão plena, mas é uma comunhão real, verdadeira. E com cada sacramento, com o crisma, sobretudo com a Eucaristia, que vamos ter no final do dia, a nossa comunhão com Deus cresce. Se tivermos as disposições certas. Não é? É preciso crer e ter fé e amor. E por isso a nossa comunhão... E portanto a alegria do céu e a graça do céu já está, já começamos. São João, se vocês gostam de meditar na palavra de Deus, vale a pena ler as cartas de São João. São João fala muito. Nós temos a vida manifestou-se, a vida eterna. Ele fala muito. São João insiste muito que a vida eterna já começou. Lemos, escutamos, mas às vezes não entra. Pronto, mas voltando atrás. O pior que nos pode acontecer nesta vida é o pecado. Ter uma doença é mau? É. Estar desempregado é mau? É. Ter problemas na família é mau? É. Pecar é 1000 vezes pior, porque o pecado me faz perder Deus, a graça, a comunhão com Deus, a vida eterna. E o resto, não é que sejam coisas boas. Estar doente é bom? Não. Estar desempregado é bom? Não. Ter problemas com a família é bom? Não, não é bom. Podemos rezar por isso, Senhor Padre, pedir a Deus que cure? Podemos e devemos. Mas não são os piores males, porque não nos roubam o maior dos bens, que é a vida eterna. E eu até vos vou dizer um segredo. Se nós formos espertos e os soubermos usar em nosso benefício, até podem ser uma espécie de trampolim para chegar mais alto no céu. Uma escada. Aquela doença, se eu souber aproveitar, ou seja, oferecer com amor, com fé a Jesus, pela minha santificação, pela minha salvação, pela remissão dos meus pecados, pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero, etc, etc, etc. Por todas estas boas intenções, até é a ocasião de crescer nas virtudes, de ganhar méritos para a vida eterna. Senhor Padre, que bom! Tenho tanta coisa para oferecer. Temos todos. Não é? Senhor Padre, mas eu vim cá para rezar por aquela doença. E agora? Não sei o que hei de pedir. Fala com Jesus. Mas podemos sempre pedir a cura é mau? Não. Mas os santos, né? Uma vez um leproso foi ter com Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Nós devemos pedir estas graças mais pequeninas, que são graças que não é necessário para a nossa salvação. São Tomás de Aquino, que é um teólogo que eu gosto muito, ele diz, sempre que pedimos uma coisa que é necessária para a nossa salvação, Deus concede-nos essa graça infalivelmente. Senhor, dá-me fé. Sem fé é impossível chegar ao céu.
Deus dá-me sempre, não é quase sempre. Se eu pedir, Senhor, dá-me amor, dá-me paciência. Senhor, o meu marido tira-me do sério. Muita paciência. Deus dá-nos tudo o que precisamos para chegar ao céu. Quando pedimos graças que não são absolutamente necessárias para a nossa salvação, depende. A gente pede, Senhor, cura-me esta doença. E Deus cura? Às vezes sim, às vezes não. Porquê? Porque Deus sabe o que mais me convém para a minha santificação e salvação. Deus sabe mais. O seu padre já viu alguma cura? Já. Mas cura de doença grande? Já. De tumor? Já. Deus cura. Simples. Né? Com um Pai Nosso. Com uma Ave Maria. Pedir e a pessoa chegou ao hospital e voltou para casa. Chegou ao bloco operatório, fizeram exames, olha, não há tumor. Ele voltou para casa. O Sr. António, de Cambres, ali mesmo ao lado de Lamego. E por aí afora. Isto para dizer, Deus às vezes faz coisas grandes, faz. Mas mesmo, e quando Deus faz isso, também tem muitas intenções. Quer ajudar a fé de muita gente ali à volta. Para perceber que se esqueceu que Deus existe e que é todo-poderoso. E que nos ama incondicionalmente, que nos mima, apesar de nós não merecermos. Mas às vezes não cura, porque aquela doença serve para, como dizia, para a nossa santificação e salvação. E às vezes salvação de alguém da nossa família. Nós às vezes pedimos umas coisas, mas não percebemos as consequências das coisas que pedimos. Senhor, cura-me desta doença, destas dores de cabeça. E depois Deus diz, olha, não percebes que essas dores de cabeça estão a trazer de volta ao teu filho? Estão a permitir que o teu filho chegue ao céu? Então dá-me mais umas, para ver se ele vem mais depressa. Não é? Às vezes não vemos tão longe como Deus vê. Zangamos um bocadinho com Deus, fazemos umas birrazinhas. Não é? Eu quero agora. Não é? Mas Deus tem muita paciência e nós nem por isso. E com o tempo, às vezes vamos percebendo, às vezes não vamos. Não é? Portanto, onde eu queria chegar é que a tentação, o pecado, é a pior coisa que nos pode acontecer nesta vida. Tudo o resto, dito assim de uma maneira simples, são trocos. São coisas menos importantes. Não é indiferente, mas é bem menos importante. Portanto, a tentação, tudo aquilo que nos pode levar ao pecado, é que é algo muito perigoso. Porque nos pode fazer perder o céu. Temos que ter muito cuidado. E por isso nós, no Pai Nosso, rezamos sempre, não nos deixeis cair em tentação. Vale a pena pedir com fé. Porquê? Porque a tentação, nós não somos super-homens, somos fracos. É fácil cair ou não? É facílimo. Facílimo. Uma pessoa vai muito bem, acaba de rezar o terço, está todo contente, chega aos sinais, atravessa-se ali um palhaço à frente. Oh, seu... Lá se vai tudo. É uma chatice. Não é? É uma chatice. Estava a correr tão bem o dia, não é? Portanto, a gente cai com facilidade. Cai com facilidade. Somos fracos. Por isso, temos que pedir continuamente a Deus ajuda neste combate perigoso das tentações. Porquê é que Deus permite as tentações, Senhor Padre? Mais valia não havermos tentações. Deus permite as tentações para o nosso crescimento espiritual. Na vida espiritual, a vida espiritual é um bocado como a vida do corpo. Se quando eu nascesse, a minha mãe pusesse... Havia aqueles carrinhos de criança, não é? Carrinho, a criança está ali... Às tantas a gente vai comendo e crescendo. Se a minha mãe nunca me tivesse tirado o carrinho, acham que eu conseguia andar? Não é? E pegar, não sei em quê, num copo ou num machado, não? Os músculos tinham-se atrofiado. Quando alguém parte uma perna e fica 3 meses de cama, tira o gesso, não sei se já repararam, e há uma perna que está magrinha. Há uma perna que está magrinha. E depois é preciso fazer fisioterapia, não sei o quê, porque os músculos, por falta de exercício, atrofiam. Na vida espiritual, o que é que são os nossos músculos?
são as virtudes. A palavra virtus significa força. As virtudes são músculos da alma, digamos assim, tal como os músculos do corpo, que nos dão capacidade, que nos dão força para fazer o bem e para evitar o mal, as virtudes morais. Há dois tipos de virtudes. Há as virtudes que aperfeiçoam a nossa capacidade de conhecer, são as virtudes que nos ajudam a pensar corretamente para evitar o erro, com o estudo, não é? Por isso é que a gente vai para as aulas, etc., para a gente aprender a pensar e conhecer o que as coisas são. E depois há as virtudes que nos ajudam não a conhecer as coisas, mas a viver corretamente. Uma coisa é pensar corretamente, outra coisa é viver corretamente. Que estão relacionadas, mas às vezes a gente conhece pessoas muito inteligentes que vivem muito mal. E às vezes ao contrário, pessoas que vivem muito bem, que são muito santas, mas que não sabem ler, ou que não pensaram muito. Se bem que, para ser santa, há sempre uma grande sabedoria por trás, mas pode não saber muito de matemática e de outras coisas. As virtudes são os músculos da alma. Deus permite as tentações, porque as tentações são a ginástica, entre aspas, do dia-a-dia, para as nossas virtudes. Se eu não tivesse escadas em minha casa, não subia degraus. Se eu não subisse degraus, as minhas pernas não estavam tão fortes como estão hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando vem uma tentação, agora vou comer mais uma taça de mousse. E alguma coisa me diz assim, calma Duarte, tens juízo. Agora não. Ainda por cima, daqui a pouco tempo vais celebrar a missa. Não podes, senão não podes comungar. Porque temos que fazer 1 hora de jejum antes da comunhão. E portanto agora não. Então a tentação é a ocasião de eu fazer um ato de virtude. Eu tive que fazer um ato de virtude de temperança. Tive que dizer ao meu corpo, agora não. Coisa que pouca gente... Hoje em dia esta virtude não está na moda. A gente faz tudo o que o corpo pede. Queremos dormir, dormimos. Queremos comer, comemos. E por aí afora. E depois queixamos-nos. Depois vamos ao médico. Sr. doutor, não sei o que é que se passa comigo. Olha, tenha juízo. Não é? Os que os médicos dizem, Jesus já nos ensinou. Quer dizer, calma. Rapazes, calma. Não podemos fazer tudo o que o corpo manda. A virtude ajuda-nos a viver bem. E as tentações obrigam a fazer escolhas, a combater. Quando fazemos as escolhas certas, os nossos músculos espirituais crescem. Problemas, dificuldades. Por exemplo, meu marido mói-me o juízo, senhor padre, só quer ver o Benfica, eu queria ver a canção nova, não posso. É preciso ter paciência. Pronto, para crescer na virtude da paciência, é bom ter um marido muito chato. Sr. padre, mas não era preciso tanto. Deus está-te a fazer uma grande santa, mas está-me a fazer uma grande santa muito rápido, Sr. padre. Às vezes é. Portanto, daqui se conclui uma grande verdade dita por um grande santo em relação ao tema do mal, que eu já introduzi há bocado, porque é que Deus permite o mal, as tentações, as doenças, etc. Porque Deus do mal consegue tirar bens maiores. Quem nos ensinou isto foi sobretudo Santo Agostinho. Santo Agostinho pensava muito sobre este problema do mal e também ficava um bocado surpreendido. Porque é que Deus permite o mal e tanto mal? Deus nunca permitiria o mal, diz ele, se do mal não conseguisse tirar bens maiores. Portanto, Deus tem uma espécie de etar, aquelas coisas de tratamento de águas residuais, ou daquelas fábricas de reciclagem que consegue, daquilo que não presta para nada, tirar ainda coisas boas. Muito boas. Aquilo que é só mau, Deus recicla e transforma em nosso favor. Eu nunca tinha pensado nisso, Sr. Padre. Pronto, por isso é que fazemos retiros também, não é? Senão não era preciso fazer retiros. É bom parar e pensar nestas coisas.
Isto vai-nos ajudar, perceber isto, vai-nos ajudar a zangarmos-nos menos com Deus. Quando surge uma contrariedade, quando o meu marido muda para o Benfica, eu estava a ver a canção nova, a missa na capelinha, muda para o Benfica. Em vez de eu dizer isso, agora eu digo, Deus seja louvado. É preciso fé. É preciso fé e muita paciência. É verdade. É preciso fé e muita paciência. Mas este é o segredo. Esta é que é a vida cristã. Caminhar pela fé. Exercitando as virtudes. Se nos falha a fé, se nos falha a paciência, não aproveitamos, não deixamos Deus reciclar aquele mal em bem. E às vezes pisamos o risco, não é? Parece que não há direito, só pensas no Benfica. A fé muda tudo. A fé é como se fossem uns óculos, a gente põe e vê as coisas de outra maneira. Mas isso do louvar é muito, Sr. Padre. Não é fácil, mas com a graça de Deus, com muita fé, é possível. É possível. É possível. Portanto, peçamos a Deus mais fé. Eu digo sempre isto muito porque vejo que é um pouco a raiz de tudo. Nós vem, Sr. Padre, reze por mim, rezo, Jesus reza, Jesus compadece, mas peçamos sobretudo mais fé, para não encalharmos nas linhas tortas com que Deus escreve direito. As linhas parecem tortas aos nossos olhos, mas não estão tortas aos olhos de Deus. E nós encalhamos ali nas linhas tortas e resmungamos um bocadinho. Falta-nos fé. Portanto, peçamos hoje a Deus mais fé. Portanto, a tentação e o pecado o pecado é o maior mal. É a única coisa que me tira ao céu. É a única coisa que me devia tirar o sono, que me devia preocupar. E por isso, uma consequência disto devia ser nós vivermos com muito entusiasmo, com muito fervor, com muito empenho, um dos maiores sacramentos que Jesus nos deixou, o sacramento da confissão, da reconciliação. O que é que acontece na confissão? Nós chegamos lá, a nossa alma vai suja pelo pecado, digamos assim, e depois a misericórdia de Deus lava-nos, purifica-nos e nós saímos cheirosinhos, muito cheirosinhos. Também é preciso fé, como para qualquer sacramento, mas é das maiores graças que Deus nos dá. Que bom que é ouvir pela boca do Padre as palavras de Jesus: eu te absolvo dos teus pecados. É o Padre que diz, mas é Jesus que absolve. Há pessoas que dizem, eu não me confesso, o Padre é um homem, é um pecador como eu. É verdade, se calhar até é maior que tu. Mas ele tem o poder de absolver. Jesus disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Mas eu gosto mais de me confessar diretamente a Deus. Pois, mas Jesus nunca disse, confessa-te diretamente a Deus e serás perdoado. Nunca. Por menos na minha Bíblia, nunca encontrei isso. Portanto, eu não posso confessar a mim mesmo, também vou confessar a outro padre. Sou padre, mas é que eu não gosto de me confessar. Gostar, ninguém gosta. Não é? Como levar uma injeção. Mas aquilo faz bem à saúde. Não é? Tomar um comprimido. Eu gosto pelo bem que faz. Não é? É sempre uma humilhação. Mas faz bem à nossa alma. E é um grande ato de verdade. Porque às vezes nós esquecemos que somos pecadores. Até achamos, vou ali ao grupo de oração, e então, cuidado, não esqueças quem és. Sem a graça de Deus somos uns bandidos, todos, sem exceção. São Francisco de Assis, conhecem a história, não é? Dizia, eu sou o homem mais pecador do mundo. Depois o irmão Leão, acho que era o irmão Leão, dizia, irmão Francisco, isso não é verdade. E São Francisco disse, se qualquer pessoa tivesse recebido as graças que eu recebi de Deus, teria feito muito melhor. A partir daí o irmão Leão nunca mais disse nada.
pouca coisa, digamos assim. A confissão obriga-nos a reconhecer a nossa condição de pobres pecadores. E a boa notícia é que Deus nos ama, é nosso Pai, nós somos seus filhos e não se cansa, como diz o Papa Francisco, de nos perdoar. Vem, meu filho. É como quando eu comecei a andar de bicicleta, a minha bicicleta tinha rodinhas. E depois os meus pais tiraram as rodinhas, mas o banco era um bocado alto. Eu chegava mal ao chão. Chegava aos pedais, mas chegava mal ao chão. E então o que é que aconteceu? Durante umas semanas, esfolava os joelhos todos os dias. E depois a gente chega à casa, oh mãe, mercuriocromo, betadine, não é? Nos joelhos. E como eu gostava de andar de bicicleta, todos os dias, mais uma esfoladela e mais uma esfoladela. A minha mãe cansava-se de pôr betadine? Não. Mais betadine, mais betadine. Deus não se cansa. Deus alegra-se quando vamos ter com Ele e sobretudo, arrependidos. Não é? E cura. Há muita gente que desanima ao seu padre, mas eu já fiz muitas vezes a mesma coisa. Às vezes nós não conseguimos vencer um mau hábito de um dia para o outro. Eu perdi a paciência com o meu marido. Sempre que muda para o Benfica, eu não me aguento. Sai-me, senhor padre. É mais forte que eu. Mas há esperança. Luta com a graça de Deus. Luta com a graça de Deus. E, a seu tempo, os frutos virão. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas têm pouca paciência, pouca perseverança. É como se a gente quisesse plantar uma laranjeira e no mesmo dia à tarde comer uma laranja. Isso é muito. Calma aí. Temos que ter paciência. É um caminho lento. Na vida espiritual é igual. Tal como o nosso corpo não cresceu de um dia para o outro, as virtudes não crescem instantaneamente. É preciso um passo hoje, outro passo amanhã, e com o tempo as coisas vão melhorando. O demónio é também, dizia o catecismo, autor do mal. Causa alguns males. Não é o instigador do pecado, isso já vimos. O tentador do demónio, a ação normal do demónio é tentar o homem ao pecado. Tentar associar o homem à sua revolta contra Deus. Sr. Padre, mas eu ouvi dizer que o demónio não existia. Eu ouvi uma pessoa dizer, olha, isso do demónio não é bem assim. É uma figura de estilo. No tempo de Jesus as pessoas pensavam que havia demónios, mas hoje a ciência mostrou que não existem demónios. Isto é um erro que se difundiu muito. Primeiro porque a ciência não consegue determinar com o método experimental se existem demónios ou não existem, porque os demónios são seres espirituais. Portanto, não há nenhuma balança que diga, nem nenhum microscópio consiga ver o demónio nem pesar os demónios. São seres espirituais. E depois, o que a Igreja sempre ensinou, e essa é a interpretação correta da Bíblia, senão entramos no cá para mim. Já ouviram cá para mim, Sr. Padre, o demónio não existe, cá para mim não existe. Então aí cada cabeça uma sentença. Não saímos desse problema. É o problema que têm, infelizmente, os nossos irmãos protestantes. Não sei se sabem, nos Estados Unidos há mais de 40.000 igrejas protestantes. Porquê? Porque cá para mim uma coisa, cá para mim outra. Então, quando não nos entendemos, abrimos uma nova igreja. Nós não, nós somos católicos, graças a Deus. A Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus há 2000 anos. Existe uma continuidade histórica entre a última ceia de Jesus e a missa que nós vamos celebrar daqui a pouco. Os apóstolos que Jesus ordenaram outros bispos, até ao Dom João Marcos, ininterruptamente. E Jesus deu aos apóstolos um carisma do Espírito Santo para interpretar sem erro a palavra de Deus. Se assim não fosse, podemos dizer que estávamos feitos ao bife. Podíamos desviar-nos da verdade. Podíamos. Jesus disse-nos uma coisa e depois com os séculos as nossas ideias baralhavam-se. Mas não.
Jesus deu-nos o Espírito Santo e aos seus apóstolos deu-lhes um carisma de não se afastarem da verdade, de proclamarem sempre a palavra de Deus sem acrescentar nada e sem perder nada pelo caminho. E essa tradição ininterrupta, esse magistério, esse ensinamento dos apóstolos está condensado, bem concentrado, com pau, néctar de pera, no catecismo. E o que é que o catecismo diz sobre o demónio, Sr. Padre? Diz que o demónio existe, não é uma figura de estilo. Portanto, está encerrada a questão. Quando algum de nós tiver uma dúvida, ouvi uma coisa estranha, não sei aonde, lá num centro comercial, deixa cá ver se isto é assim. O que é que eu vou? Onde é que eu tiro as dúvidas? Catecismo, não falha, tira e queda. O inferno existe? Eu ouvi dizer que não. Há lá uma catequista na minha paróquia que diz que não existe, que nunca vai falar do inferno às crianças, para não as assustar. O que é que o catecismo diz? Que existe ou que não existe? Pronto, não há discussão. O que diz é a Bíblia. Né? Jesus fala mais de 20 vezes no inferno, no Novo Testamento. Depois o catecismo ajuda-nos a interpretar bem a Bíblia, porque alguém podia dizer, mas isto era no tempo de Jesus, achavam que era assim. O catecismo resolve todas as dúvidas. Ficamos vacinados contra o disparate. Ficamos vacinados contra o disparate. É uma boa vacina, gosto muito. Obviamente não é para andar a assustar as pessoas, mas é bom. Olá, irmã, tudo bem? Mas é bom conhecer bem o catecismo, porque no tempo em que vivemos, infelizmente, ouvimos de tudo e mais alguma coisa. De tudo. As pessoas vêm perguntar as coisas mais extraordinárias. Seu padre, uma criança que não é batizada pode entrar na igreja? Porquê é que não há de poder? Onde é que está escrito? Não pode. Não é? As pessoas perguntam as coisas, inventam cada coisa. Seu padre, posso abrir o guarda-chuva se não tiver a chover? Pode. Se quiser, pode. Não é? Quer dizer, às vezes, portanto, deixemo-nos, onde é que eu quero chegar? Deixemo-nos guiar pela palavra de Deus e pelo que a Igreja nos ensina, para não desviarmos da verdade. Não é? Porquê? Porque às vezes há pessoas que vão à missa e vão aí, fazem, e depois à segunda e à terça-feira vão também ao mestre caramba, mestre bambu, deitar as... Então como é? Sou católico. O que é que diz Deus? Aqui voltamos ao catecismo e à Bíblia. O que é que diz Deus sobre isso? O que é que diz a palavra de Deus sobre isso? Deus fala da adivinhação e da magia. Será que fala? Fala e muito. E o catecismo fala da adivinhação, da magia, do tarô, dos horóscopos? Fala ou não fala? Fala! Não fazia ideia, seu padre. Fala! Vai ver o catecismo. O que é que o catecismo diz sobre o tarô? E sobre a adivinhação? E sobre a magia? Sobre o espiritismo? Com estas palavras, não é com outras. São pecados graves contra a virtude da religião, que é uma virtude esquecida. Que é uma virtude parecida com a justiça. A virtude da justiça, todos nós sabemos, dar a cada um o que é seu. Não é? Alguém me empresta qualquer coisa, eu tenho que devolver. Deram-me uma Coca-Cola ali no bar, tenho que pagar. Dar a cada um o que é seu. A virtude da religião é uma espécie, não é bem igual, de justiça aplicada a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Jesus um dia disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se alguém quiser aprender um bocadinho sobre a virtude da religião, pode ler o que diz o catecismo. E se quiser aprender bastante, pode comprar o meu livro. Está aqui uma senhora que tem o meu livro, que é um livro fininho, mas em que eu tenho um pequenino tratado sobre a virtude da religião. Dar a Deus o que é de Deus. Existem 2 grandes pecados. Quem quiser pode comprar lá atrás. Eu não ganho nada com o livro, a não ser a vossa salvação, que é o que me interessa. A virtude da religião, fundamentalmente, tem 5 atos, que eu vos digo rapidamente, que é a adoração, é um ato da virtude da religião, a devoção é um ato da virtude da religião, a oração, o sacrifício e o voto e os juramentos.
São 5 atos. Portanto, está tudo bem explicado no livro. E depois há 2 grandes vícios, 2 grandes pecados que contrariam a virtude da religião. Tal como, por exemplo, contra a justiça, por exemplo, o roubar é uma forma de injustiça, de falta de justiça. Estão a perceber? Difamar alguém é uma forma de injustiça, porque é destruir o bom nome de outra pessoa. Incendiar o carro de alguém é uma forma de injustiça. Não é roubar, mas é destruir a propriedade alheia. Há 2 grandes vícios contra a virtude da religião. Um chama-se genericamente irreligião. Irreligião é não tratar como sagrado aquelas coisas que são sagradas, que são de Deus. Por exemplo, blasfemar, falar sem respeito das coisas de Deus ou das pessoas santas. Falta de reverência, por exemplo, entro na igreja e começo a jogar futebol lá dentro. Jogar futebol não é pecado, mas dentro da igreja é, ou no cemitério é. Porquê? Porque aquilo é um lugar sagrado. Aquele lugar merece um respeito, porque é de Deus, é a casa de Deus. Sacrilégio. Faltar ao respeito, por exemplo, infelizmente isto acontece, é triste. Coisas com os sacramentos. Né? Há pessoas que roubam a hóstia para fazer rituais de bruxaria e de magia. É um sacrilégio, é uma coisa muito grave. Simonia, tentar vender a graça de Deus. A graça de Deus é grátis, é graça. Se alguém tenta vender a graça de Deus, está a ofender a Deus, é uma forma de irreligião. E por aí afora, as maldições, etc. Tentar associar Deus a um nosso... ou jurar falso, digamos assim. Portanto, todas as formas... Genericamente, isto resume-se, como eu dizia, no não tratar com o devido respeito, como sagrado, tudo aquilo que é sagrado. Não é? E depois há outro tipo de vício, que é a superstição. A superstição, tecnicamente, é tratar como se fosse divino, como se fosse de Deus, aquilo que na realidade não é de Deus. Isso é pecado. É divinizar alguma criatura ou força criada que não é divina. E isto tem 3 formas. Idolatria. Idolatria, os povos pagãos adoravam, por exemplo, alguns animais. Na Índia, a vaca, não sei o quê. Divinizar algumas, ou forças da natureza, não é? O trovão, não sei o quê. Isso é que é Deus. O trovão é Deus. Não, o trovão não é Deus. Portanto, o trovão não merece orações nem sacrifícios. O Criador do céu e da terra é que merece. Idolatria. E a gente hoje, na nossa cultura, faz isto mais com as coisas da vida. O Deus dinheiro, né? Idolatria do dinheiro, o Deus prazer, o Deus poder. Né? Estes são os deuses do nosso mundo, os ídolos do nosso mundo. E mais 2 formas. Adivinhação e magia. A adivinhação é divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina. Que não vem de Deus. Voltando à história das cartas do tarô, invocar os mortos, espiritismo, centros espíritas. Quem guia a minha vida já não é a palavra de Deus, mas são as cartas. Não é? Estão a ver a diferença? Isso ofende a Deus. As cartas não são palavra de Deus, mas as pessoas recorrem às cartas como se uma força sobre-humana falasse através das cartas. Pecado grave contra a virtude da religião, contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses. Não terás outros deuses. E a magia faz a mesma lógica, mas não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de, digamos assim, de poder conseguir determinado objetivo, determinado efeito, e invocando não o Deus Criador, Todo-Poderoso, mas outras forças que me podem ajudar a curar uma doença, reiki, a ter um filho, não é?
Agora temos imensas massagens e coisas esotéricas que estão por todo o lado, até nas escolas, às vezes católicas. É uma confusão. Yoga, etc. Yoga, Reiki, etc. Está tudo bem explicadinho no meu livro, com mais bibliografia para quem quiser aprofundar estes temas. Estes pecados de adivinhação e de superstição, além de ofenderem a Deus gravemente, um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, como vocês podem constatar no Catecismo da Igreja Católica, têm outro problema espiritual. Abrem o nosso coração e implicam sempre um certo pacto com estas forças ocultas. Ou seja, eu estou a pedir à força que inspira o tarô ou à força que atua no Reiki que me salve, que me ajude. Estou-lhe a abrir a minha vida, o meu coração. Estou-me a confiar a essa força. Quando eu faço isso, quem é que aproveita? O inimigo. Mete a unha ou a pata, para dizer melhor. E nos exorcismos, nestes 9 anos, eu tive, para terem uma ideia, cerca de 313 casos de exorcismos. São alguns, não são 2 nem 3. Atualmente tenho cerca de 45 que estou a acompanhar. Em 99% destes casos, estas pessoas passaram por formas de adivinhação e de magia. Ou seja, essa é a grande porta de entrada dos distúrbios diabólicos extraordinários que podem chegar à possessão. Os distúrbios diabólicos extraordinários normalmente são a vexação diabólica, a obsessão diabólica, a possessão diabólica e a infestação diabólica. Agora não tenho tempo para explicar sobre isto, mas à tarde vamos ter 2 momentos de perguntas e respostas. Portanto, este ensinamento faz, digamos assim, de aperitivo. Cada um vai ficar a pensar nas suas dúvidas e o seu padre está aqui à tarde, pronto para tentar ajudar no que... Portanto, quem quiser pode escrever uma perguntinha, entregar às irmãs. Se não houver perguntas escritas, pode fazer em voz, mas é melhor escrever. Normalmente há sempre pessoas que escrevem. E eu vou tentar o melhor que puder responder às vossas questões. Está certo? Bom, estamos com fome, não é? Então vá.